Olá, uma boa tarde para você. Eu queria estar dando continuidade ao que nós começamos a falar ontem a respeito das três naturezas que compõem o ser humano: o espírito, a alma e o corpo. Hoje eu queria falar mais detalhadamente sobre o espírito do homem, que é uma parte da natureza invisível do homem e que o diferencia de todos os outros animais. Todos os outros animais que existem, todos os outros seres vivos, não têm espírito. Somente o homem foi criado para ter relacionamento com Deus. Então o espírito faz parte dessa natureza invisível, dessa natureza imaterial, espiritual, e ele nos diferencia de todos os outros animais. O espírito, como eu estava dizendo ontem, é através dele que o homem tem acesso ao mundo espiritual. Através do espírito humano é que nós podemos desenvolver um relacionamento com Deus. Ontem eu estava dizendo que na queda do homem no Jardim do Éden, a alma subjugou o espírito. Então, todos os tipos de práticas religiosas que existem na nossa vida antes de nós termos um processo que se chama novo nascimento, ou que as pessoas chamam de conversão, a gente procura, através de práticas religiosas, se relacionar com Deus, mas isso é através da nossa alma. E Deus criou um lugar certo onde a gente deve desenvolver essa comunhão, essa intimidade com Deus, que é o que acontecia no Jardim do Éden antes da queda. Toda tarde Deus vinha falar com o homem, se relacionar com ele, ter um contato face a face com ele. E é através do nosso espírito que isso precisa acontecer. As funções do espírito são diferentes das funções da alma. Ontem nós vimos a respeito do corpo, hoje nós vamos ver que o espírito ele é responsável pela intuição, pela consciência e pela comunhão. Então, a intuição é o que as pessoas costumam chamar de sexto sentido, mas na verdade é algo dado por Deus para guardar o homem, para lhe dar uma sensibilidade a respeito do perigo, principalmente aquele perigo que é invisível. A consciência também é algo que foi colocado em nós, que nos dá uma percepção de certo e errado, de bem e de mal. E a comunhão é através dela que nós adoramos a Deus, que nós temos contato e intimidade com Ele. Então, são funções diferentes da alma, como nós vamos ver amanhã. E através do Espírito é que o homem se aproxima de Deus. Quando Jesus estava conversando com a samaritana, em João 4, no versículo 24, Jesus diz assim a ela, que o Pai procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, é esse tipo de adoração, de comunhão, de intimidade que Deus deseja. Não é através de práticas externas, mas através do Espírito, que, como eu disse, por causa da queda do homem, entrou em um estado de impotência, que a Bíblia chama de morte. Então, a Bíblia diz que todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Mas, em outro lugar, diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é um processo que a Bíblia chama de novo nascimento. Quando você se dá conta de que você por si mesmo não tem como se relacionar com Deus, que o seu espírito está em um estado de impotência, ele está, vamos dizer assim, desativado, e a sua alma assumiu o controle sobre a sua vida, e que você não pode mudar isso por si mesmo, é aquele momento em que você se entrega, começar a escrever uma história nova na nossa vida, através da cruz. Zerar aquela vida de desequilíbrio, aquela vida de pecado, aquela vida distante de Deus, aquela vida em que não conseguimos ter comunhão com Deus, para começar uma história nova para nós. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Porque começa tudo de novo, do lugar onde Adão e Eva quebraram o seu relacionamento com Deus. Essa quebra foi uma coisa tão forte que a gente pode comparar com um blackout. Como naqueles momentos que dá um problema lá na usina geradora de energia, ou no caminho em algum momento e dá um apagão. Tudo se apaga, tudo fica escuro, não há mais energia em lugar nenhum, isso pode durar alguns minutos,
pode durar horas, pode durar muito tempo. Isso porque lá no lugar onde a energia é gerada e enviada para as nossas cidades, para as nossas casas, houve uma quebra na conexão. Então lá no Jardim do Éden também houve uma quebra na conexão entre o homem e o seu Criador. E aí deu um apagão na humanidade. E é nesse estado em que a gente nasce, em que a gente vive a maior parte da nossa vida. Até que a gente compreende que Jesus veio para restaurar essa conexão, restaurar esse relacionamento com o Pai. Ele veio para se tornar a ponte. Ele veio para se tornar o caminho, como ele mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus veio restaurar essa quebra de conexão, para que pudéssemos nos conectar espiritualmente novamente com Deus. E isso acontece quando o Espírito Santo vem e vivifica o seu espírito que estava morto. A realidade nossa quando nascemos é ter um espírito que já nasce desconectado de Deus. Já nasce em um estado em que ele está subjugado pela alma. A única vida imaterial, invisível que o homem tem, até ele se converter, até ele nascer de novo, até ele passar por esse processo que a cruz do Calvário realizou por ele, esse estado em que o homem estava de morte, ele só pode ser revogado, só pode ser mudado quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador pessoal. Isso é algo que não tem nada a ver com religião. Isso é um momento que você entende que você precisa do que a cruz fez por você, para que essa comunhão com Deus seja restaurada, para que o Espírito de Deus venha habitar em você e venha vivificar o seu espírito humano, para que você novamente possa entrar na presença de Deus, possa falar com Ele como um pai, possa ouvir o que Ele tem a dizer para você, possa ter vida espiritual, possa adorar verdadeiramente a Deus, como Jesus disse para a samaritana, que o que Deus procura é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso é só o Espírito de Deus que pode fazer com o nosso espírito. Aí, novamente, o nosso espírito vai estar na sua posição de governar a nossa vida, de sujeitar a nossa alma ao domínio dele. E, em consequência, a nossa alma vai sujeitar o nosso corpo ao domínio dela e trazer a nossa natureza humana novamente ao equilíbrio. Precisamos entender isso. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o desejo de Deus é que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo entrem num estado de equilíbrio novamente. E você viva a vida completa, a vida plena que Deus estabeleceu para você. Então, amanhã nós estaremos falando sobre a alma. Eu quero que você entenda que alma e espírito são coisas diferentes. O seu espírito foi criado por Deus para ter comunhão com Ele, para ter contato com o mundo espiritual. A sua realidade, talvez, hoje, é que ele está morto, está desconectado de Deus, ele está subjugado pela alma. Mas você pode fazer uma oração comigo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, permitir que Ele se torne o seu Senhor, o seu Salvador, que Ele novamente te conecte em uma vida com Deus, que Ele novamente se torne para você o caminho para chegar ao Pai. E aí então, de fato, você vai ter o seu espírito restaurado, você vai poder ter comunhão com Deus como Deus deseja. Se você quiser, feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que me ouvem compreendam, Senhor, que elas precisam do Espírito Santo, elas precisam ter vida no seu espírito, que isso seja uma revelação espiritual, mais do que um conhecimento da mente delas, que elas recebam o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, para que a obra da cruz seja eficaz e poderosa em suas vidas, para que elas recebam a vida espiritual que elas necessitam para ter comunhão com o Pai, e o seu Espírito seja vivo, seja eficaz, possa estar novamente em ascendência, possa estar no domínio da vida dessas pessoas, dirigindo-a segundo a tua vontade. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe
e amanhã estaremos de volta. Não perca o nosso estudo a respeito da alma.